Meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de análise de influência da armadura suplementar na resistência de conectores de pino com cabeça embutidos em elementos de concreto armado. Para isso, a gente vai passar por alguns tópicos que serão divididos nessa apresentação, entre eles a introdução, a metodologia, os resultados e a conclusão deste trabalho. Com a introdução, a gente fala um pouco sobre a ancoragem, que seria a metodologia mais usual de união dos elementos de concreto armado. Esses elementos são unidos por meio de barras que são embutidas no outro elemento. A partir disso, a gente tem um comprimento de embutimento necessário, abrangido pela norma NBR 6118 de 2014, necessário para poder unir esses elementos e suportar os esforços de tração que tendem a separá-los. Os métodos usuais, mais consolidados em cálculo, são representados por elementos retos, barras retas, ganchos e dobras. Porém, apesar de sua fácil execução no geral e consolidação em cálculo, as limitações geométricas dependendo da obra e o congestionamento na hora da concretagem podem dificultar a vibração, que é o caso que está aqui atrás. E por isso torna-se necessário o estudo de outros métodos de ancoragem não convencionais, como os aqui de cima. Dentre os métodos de ancoragem não usuais estudados, existem os pinos com cabeça, que são os métodos que são utilizados neste trabalho. A metodologia desse trabalho consiste numa análise experimental em 12 espécimes ensaiados exatamente para esse trabalho, em comparação com outros 12 espécimes ensaiados na dissertação de mestrado de Lima em 2019. O objetivo deste trabalho seria a análise comparativa dos espécimes com e sem armadura suplementar, para analisar assim a influência da armadura suplementar na resistência do cone de concreto dos pinos com cabeça, embutidos em elementos de concreto armado submetidos a esforços de tração. Os parâmetros analisados foram a carga última atingida dos espécimes, a deformação das armaduras suplementares e o deslizamento dos conectores. Os 12 espécimes ensaiados para esta pesquisa têm as mesmas dimensões dos espécimes de Lima. A única diferença é exatamente a armadura suplementar. Na metodologia também falaremos sobre os ensaios de arrancamento e todo o sistema de ensaio. Os espécimes foram dimensionados para que toda a ruptura fosse pelo cone de concreto. Como dito pelo ACI, o cone de concreto seria uma base triangular de aproximadamente 1,5 vezes o comprimento de embutimento necessário. Ou seja, a partir disso, se a gente tem dois conectores próximos um do outro, menores do que 3 vezes o comprimento de embutimento, ou se a lateral do conector está a menos de 1,5 vezes o comprimento de embutimento, a gente tem os chamados efeito de grupo e efeito de borda, respectivamente. Esses ensaios também analisaram o efeito de grupo e efeito de borda, sendo 6 espécimes com efeito de grupo e 6 sem, e todos com efeito de borda. Aqui a gente mostra um pouco o sistema de ensaio. Foram realizados ensaios de arrancamento direto nos conectores, em que cada espécime teve 2 conectores, sendo a razão entre eles variada de dimensões e todas as dimensões das armaduras, tanto dos conectores quanto das armaduras de flexão. E por fim, a gente pode passar para os resultados experimentais que a gente teve. Passando aqui rapidinho, a gente pode ver os comprimentos. O BW seria a base, né, a largura dos espécimes, que são iguais nas duas séries, e as características de cada um relativas às séries. O grupo 3 e 4 serão os ensaiados por este trabalho, e o grupo 1 e 2 são os ensaiados por Lima em 2019. Os espécimes com armadura suplementar obtiveram carga de até 96% superior de aumento da resistência dos contra a armadura suplementar. A gente chega então na conclusão de que o aumento médio de resistência é igual a 34% nos espécimes com presença de armadura suplementar. Alguns casos foram eliminados, como o caso de 96%, por conta de inadequações. Naquele caso, o conector estava ancorado na armadura de flexão, de forma que os resultados não são confiáveis, e os resultados confiáveis obtiveram a resistência média de 34% em aumento. Verificou-se também que os espécimes com armadura suplementar possuíram um deslizamento superior do conector, o que mostra que a armadura suplementar acaba segurando o cone de concreto por mais tempo enquanto o conector está deslizando, aumentando a resistência da ancoragem. E a gente pode constatar, então, como finalização desse trabalho, que a armadura suplementar pode ser um grande aspecto de aumento da resistência à ancoragem em uma conexão.